Olá, tudo bem? A pergunta que vem essa semana é: o que você faz quando você precisa descartar um documento e de maneira segura? E um arquivo digital no seu computador? Como que você faz para eliminar esse tipo de dado? Você simplesmente apaga ou você executa algum procedimento específico? E como que a gente pode fazer para ter a segurança de eliminar todos os dados, por exemplo, de um celular quando a gente vai vender, ou mesmo um computador ou um outro dispositivo que armazena informações? Eu sou o Fábio Sobieck, sou especialista certificado em segurança e privacidade, e no episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre o descarte seguro de informações e de como as empresas fazem para fazer esse descarte, ou pelo menos deveriam fazer. Dentro da tecnologia da informação, nós temos um processo que nós chamamos de ciclo de vida dos dados. Ou seja, o dado ele passa por processos dentro das nossas empresas, desde a criação, o armazenamento das informações, como elas são utilizadas, como esses dados são compartilhados dentro da empresa, de que maneira ele vai ser arquivado e, ao final desse ciclo, ele é destruído. Então, o ciclo de vida de dados, eles passam por todas essas etapas. Em cada uma das etapas, nós vamos ter atribuições diferentes. E na área de segurança da informação, isso não é nenhuma novidade. Hoje eu vou dar foco principalmente na parte final desse ciclo de vida de dados, que é o momento onde nós descartamos os dados, ou quando eliminamos essas informações. Normalmente isso ocorre quando a empresa ela decide que aquela informação ela já não é mais relevante ou ela não vai ter mais uso dentro da empresa, um uso comercial, por exemplo. O que a gente pode dar de exemplo para isso? São documentos fiscais, documentos contábeis. Pela nossa legislação no Brasil, estes documentos eles precisam ser armazenados por até 5 anos. Depois dessa data, a empresa pode descartar esses documentos, porque ela não tem nenhuma obrigação de apresentá-los caso ocorra um processo judicial, por exemplo. É nesse momento que a gente tem que ter um pouco mais de atenção e cuidar para que essas informações, que hoje já não são mais relevantes para a empresa, não possam dar munição para os atacantes. Lembre-se que no primeiro momento do ataque é feita a fase de reconhecimento ou a fase de levantamento de dados. Se você descarta algumas informações que para você não são mais úteis, elas podem ser de muita utilidade para um atacante quando ele cruzar essas informações com outras informações que são públicas. Então, nesse universo de dados que nós estamos despejando fora da empresa, para nós, algumas coisas parecem não fazer sentido. Só que quando você colabora ou corrobora essas informações com outras informações públicas ou até mesmo outras informações privadas, aquele conjunto de dados eles passam a ter muito valor. Lembre-se que na segurança nós temos que manter os 3 pilares: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Obviamente, no momento que você está descartando dados, disponibilidade e integridade já não são tão relevantes para nós nesse momento. Mas nós temos aquele primeiro pilar, que é o da confidencialidade. Então, por isso, nós temos que garantir que essas informações que estão sendo descartadas, elas não podem ser reutilizadas ainda de novo, que para nós ela não faça mais sentido ou que ela já perdeu o valor. Um dos primeiros pontos que a área de segurança de informações vai atacar dentro das empresas é um dos pontos que mais a gente compartilha informações, que são os dados impressos. Por dados impressos, eu quero dizer relatórios ou planilhas que uma vez foram utilizadas, notas fiscais, recibos ou até mesmo contratos. Estes documentos, eles podem conter algumas informações que são bem úteis e podem dizer um pouco mais da sua empresa. Um dos recursos mais utilizados nesse caso é o uso de fragmentadoras de papel ou picotadoras de papel. Isso é muito comum em empresas de grande porte.
Mas hoje, se você visitar uma loja que venda materiais para escritório, você vai ver que essas picotadoras de papel de pequeno porte, que é para você ter em casa, no uso doméstico ou no home office, elas já têm um preço bem em conta. Eu mesmo tenho aqui na minha casa uma picotadora dessas de papel e eu utilizo apenas para documentos que contêm informações que eu, porventura, não quero que sejam vazadas. Em uma das empresas que eu prestei serviços, eles tinham em diversas salas latões específicos para o descarte de informações, porque não dava para ter fragmentadoras de papel em todos os andares ou mesmo em todas as salas. O que eram feitos então desses documentos? Primeiro, essas latas de lixo, elas vinham com uma tampa fechada e sobre essa tampa ainda havia uma proteção com um cadeado e uma armação. Então, mesmo que você descartasse um documento ali, você já não poderia mais recuperá-lo ou você não poderia recuperar documentos de outras pessoas. Então, o sistema de essa lixeira que eles tinham em todos os andares já era de uma maneira segura. Então, de tempos em tempos, ou semanalmente, por exemplo, havia uma equipe que recolhia essas latas, levava para um depósito e nesse depósito eles juntavam todos os documentos que até aquele momento não estavam fragmentados e estes documentos eram incinerados. Devido ao grande volume de dados e o grande volume de papéis, propriamente dito, esse caminho da incineração era o mais adequado, porque mesmo uma picotadora de papel não ia dar conta de tanto material assim. Ainda que você use uma fragmentadora de papel, o ideal é que você destrua todos esses resíduos, porque mesmo um atacante com muita dedicação, ele pode até tentar levantar algumas informações ou remontar os papéis ali na ordem. Se você já assistiu o seriado do Netflix chamado O Mecanismo, você vai ver que na primeira temporada, um dos policiais federais, eles levantam informações de um dos criminosos fazendo essa atividade. Então ele recuperou todo o papel que estava ali fragmentado e pacientemente ele colou todas as folhas até que ele pôde levantar informações de um certo documento. O seriado ele é baseado em fatos reais, porém não dá para saber se esse fato em específico de papéis fragmentados no lixo e que foram recuperados realmente foram utilizados ao longo da investigação da Lava Jato. Já os dados digitais, você obviamente não vai poder usar uma fragmentadora para resíduos, mas dentro de alguns dos softwares de segurança, principalmente de endpoints, você tem alguns mecanismos que são fragmentadores de arquivos digitais. O que esses programas fazem? Quando você remove um arquivo dentro do seu computador, esse programa ele vai tratar de eliminar esse arquivo de maneira que mesmo uma investigação forense não possa recuperá-lo. Como que é feito isso? No local do disco onde essa informação estava gravada, esse software ele vai gravar no mesmo local mais de 20 vezes uma outra informação aleatória, de modo que mesmo que você leve esse disco rígido a um laboratório que possa fazer recuperação de dados, esses dados eles não vão poder mais ser recuperados. Isso é válido para discos que são magnéticos, né, ou discos de rotação. Os discos de estado sólido, ou SSD, o processo é um pouco diferente. Nestes discos, devido à natureza da arquitetura e do material utilizado, mesmo que você regrave a mesma informação ou informações aleatórias no mesmo local onde estavam os arquivos, ainda assim é possível recuperar informações em disco de estado sólido, porque é da natureza do processo de como que ele é armazenado dentro dos discos. Então, com o uso do SSD, nós passamos a utilizar uma criptografia no local. Então, os dados eles não são removidos ou apagados, como em um disco magnético, mas sim a gente chama esse processo de crypto shredding.
Shredding é a palavra em inglês para fragmentadora ou a fragmentadora de papel. Então nós vamos fragmentar os arquivos digitais em discos de estado sólido, fazendo uma criptografia do arquivo. Uma criptografia com uma chave bem forte e essa chave, obviamente, ela não é armazenada em um lugar. Então o arquivo ele perde o seu uso, porque mesmo o próprio proprietário do arquivo ele não consegue recuperar mais aquela informação que está encriptada agora. Quando a empresa utiliza serviços na nuvem, por vezes ela vai ter que armazenar dados dentro dos discos que estão nos data centers dos provedores de cloud. E nesse caso, você não tem a ação direta sobre o hardware que ali está e, obviamente, você não tem muito controle sobre as informações. Então, nesse cenário, né, devido aos diversos tipos também de informações, elas podem estar em bancos de dados ou dados não estruturados, que seriam planilhas, documentos. Neste cenário, é recomendado que a empresa adote um modelo de criptografia onde a própria empresa, o cliente do provedor de cloud, ele estipule a chave de criptografia ou utilize a chave de criptografia personalizada. Neste caso, a empresa ela vai ter acesso à chave de criptografia, mas no momento em que eu quero fazer a remoção dos dados ou a destruição desses dados, o primeiro passo é remover a chave de criptografia e destruir a chave. E então, depois, eu posso fazer aquele crypto shredding nos dados que vão ser descartados. Ou seja, o próprio provedor de cloud ele não vai ter mais acesso àquelas informações que estão residindo em seu data center. Também é importante lembrar, quando você está trabalhando com ambientes em nuvem, que por vezes você executa backups ou snapshots de disco ou de bases de dados por completo. Nesse caso, quando você está destruindo os dados, porque você está deixando o serviço de nuvem ou os dados não são mais relevantes, o ideal é que você também atente para o fato de ter algumas cópias, como snapshots ou backups, em outros lugares dentro do provedor de nuvem. Com relação aos dispositivos, como celulares ou smartwatches ou qualquer outro dispositivo que armazene dados, por exemplo, nós temos alguns tipos de impressoras que ficam centralizadas dentro da empresa e essas impressoras, por vezes, elas contêm discos rígidos ou discos de estado sólido dentro da máquina para fazer uma memória de cache enquanto ela aguarda o processo ou a fila de impressão. Também nessas máquinas, quando elas têm a capacidade de digitalização de imagens, o scanner, esse tipo de equipamento também pode ter discos rígidos dentro da máquina. Então é importante, quando você vai fazer o descarte desse tipo de equipamento, um celular ou uma impressora, que você atente para esse fato, que podem ter informações da empresa dentro dos equipamentos. Há algum tempo atrás eu li uma notícia sobre uma empresa que ela fez um leilão de impressoras antigas, porque eles reformularam ou trocaram o fornecedor da impressora, e essas impressoras antigas elas foram vendidas em um leilão. E a empresa que comprou essas impressoras, eles abriram todas as impressoras e sacaram, né, removeram o disco rígido que ali continha. E nesse disco rígido havia uma série de dados, documentos que foram impressos naquelas impressoras, algum tipo de cache ou memória que a impressora fazia depois que ela imprimia o documento. Então, foi uma falha da área de segurança, também da área de tecnologia, que quando descartou esse equipamento, não fez a limpeza total desses dispositivos. Então, da mesma forma, quando você vai revender um celular antigo, você vai fazer a limpeza, não é só restaurar as configurações de fábrica, mas o ideal é que você faça uma limpeza em todo esse disco ou a unidade de armazenamento que os dispositivos têm. Nesse caso, a gente aplica um processo chamado
zeroitation, que seria uma palavra em inglês para zerar, né? O que é esse processo de zerar a mídia? É um processo mecânico onde todos os bits, se for um disco de estado sólido ou se for um disco magnético, é um processo onde nós vamos gravar em toda a área da mídia um conjunto de zeros. Então, isso vai eliminar os dados que estavam ali anteriormente, de forma temporária, obviamente. Se for submeter essas unidades de armazenamento para uma perícia ou uma ferramenta forense, ainda assim pode ser recuperado alguma informação. Mas para o leigo ou para um usuário comum que não tenha ferramentas de recuperação de dados, o fato de você zerar a mídia ou zerar esse disco antes de entregá-lo, ou antes de devolver isso à empresa ou de vender esse equipamento, já é o suficiente para ter a certeza que os dados foram eliminados. É óbvio que o ideal era que as mídias, né, fossem removidas desses dispositivos e destruídas. Então, a gente tinha um processo antigamente, quando as máquinas já não estavam mais em uso, os computadores, né, eles não estavam mais em uso, nós tirávamos todos os HDs e haviam máquinas que você pode destruir o disco rígido. Como se fosse uma prensa, e essa prensa ela perfurava o disco magnético com uma furadeira mesmo e eliminava os dados. Se você também gosta de filmes, você deve se lembrar quando num filme é necessário evacuar uma embaixada ou uma área diplomática, que as pessoas fazem esse tipo de processo com os discos rígidos. Eles quebram o disco rígido utilizando uma máquina para isso, ou eles utilizam furadeiras mesmo e danificam esses equipamentos de forma física, para que eles não possam ser utilizados. Eu sempre dou exemplos aqui do seriado Mr. Robot, e no seriado Mr. Robot, quando ele termina de usar um telefone, ele quer descartar os dados ali, ele coloca todos os chips e os componentes dentro do micro-ondas e liga o micro-ondas para eliminar totalmente as informações, ou seja, destruindo os chips, os cartões de memória e tudo mais, ele não permite mais o acesso àquela informação. Então, de uma forma, ele está protegendo para que os dados não sejam recuperados. Então, o ideal seria, quando a gente vende um dispositivo, que a gente pudesse fazer isso, pelo menos com as unidades de armazenamento de dados. Mas a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, o custo para se fazer isso chega a ser proibitivo. Hoje um disco rígido novo ele está aí na faixa de R$ 200, ou um disco de estado sólido aí na faixa dos R$ 600. Então as empresas elas acabam não fazendo a destruição dos discos, mas sim vendendo esses hardwares para outras empresas ou outras pessoas. Então, nesse processo, para ter certeza que os dados não vão ser reutilizados, aí você pode usar o processo de zerar a mídia ou mesmo o processo de encriptar para fazer o crypto shredding. Já o ataque em cima dessas informações, né, essas informações da maneira como a gente descarta ou procurar dados no lixo das empresas, essa ação ela tem nome e nós chamamos na área de segurança da informação essa ação em inglês dumpster diving. O que é um dumpster diving? Dumpster são aquelas caçambas onde são despejados os lixos que tem uma tampa e o caminhão vem e levanta a caçamba e retira o lixo. Então você provavelmente deve conhecer aí, mesmo aqui no Brasil, nas cidades, a gente costuma usar essas caçambas como repositórios de lixo. E diving é o ato de mergulhar, então você está mergulhando na caçamba de lixo. Esse é o termo dumpster diving. Por quê? Ele é um tipo de ataque utilizado por empresas, por pessoas também, que aqui no Brasil não é tão comum, porém as empresas brasileiras elas têm que se proteger também,
porque às vezes o próprio funcionário ou um terceirizado que tem acesso a esse local onde são armazenados os lixos ou os detritos, né, eles podem, cedo ou tarde, ter acesso a alguma informação. Também é sabido que aqui no Brasil, as áreas onde tem os lixões, ou mesmo áreas onde são depositados materiais recicláveis, devido à nossa diferença social aqui no Brasil, existem pessoas que vivem de coleta de resíduos. Então eles estão trabalhando dentro desse material, tentando resgatar alguma coisa que eles possam vender, ou algum tipo de material que eles possam revender como uma reciclagem ou alguma coisa assim. Então, se a gente sabe que existem essas pessoas trabalhando no lixo, cedo ou tarde eles vão ter acesso a algumas informações, e se eles descobrirem também o valor dessas informações, que em alguns casos pode ser muito mais vantajoso do que separar o alumínio ou o plástico, né? Pode se tornar aí, aqui no Brasil também, não um crime, né, mas uma ação de ataque à segurança da informação. Então, por isso que a gente já deve proteger e saber que isso pode acontecer. Nos Estados Unidos, isso já é uma ação mais comum, embora seja um país desenvolvido, mas por quê? Muitas das informações que são descartadas no lixo de empresa podem dar indicações do andamento dessas empresas. E lá, a maioria das empresas, ou das grandes empresas, elas negociam ações na Bolsa de Valores. Então, lá nos Estados Unidos, existem times específicos e focados em levantar informações de empresas quando eles querem saber se a empresa está indo bem ou indo mal, para saber se elas podem investir dinheiro nessa empresa ou não. Então, como esse mercado lá de compra de ações e venda de ações, ele é mais acirrado, existem um maior número de empresas, existem então pessoas que fazem o trabalho de inteligência para poder influenciar a compra ou a venda de papéis na Bolsa de Valores. Tendo isso como base, o que eles fazem? Nesse processo de levantar informações da empresa, eles também recorrem ao dumpster diving, como uma maneira de coletar informações. Lembrando que o dumpster diving ele não é considerado crime, nem aqui no Brasil e nem fora do Brasil, no caso, como a gente está explicando aqui, os Estados Unidos. O que é crime em alguns casos é você bagunçar o lixo da pessoa ou da empresa. Mas uma vez que a empresa decidiu que ela vai descartar aquela informação num lixo em local, uma via pública ou um local de fácil acesso, de acesso público, a empresa ela não pode reclamar que uma pessoa está mexendo no seu lixo. E aqui no Brasil também. A gente não pode reclamar, às vezes, que uma pessoa abre o saco de lixo, por exemplo, para verificar se existe algum material reciclável que ele possa vender. Então, dessa mesma maneira, eles podem buscar informações e não é considerado um crime. O crime é você utilizar essas informações em benefício próprio. Mas até a gente chegar a esse ponto e comprovar esse fato, nós temos aí uma dificuldade maior. Então, melhor é evitarmos o problema do que tentar corrigir o problema em posterior. E na nossa vida pessoal nós temos que tomar alguns cuidados, principalmente agora que nesse momento de pandemia nós estamos mais tempo em casa e também estamos realizando mais compras online, onde são entregues encomendas em nossas casas. Hoje é muito mais comum nós descartarmos aí caixas ou embalagens ou, por exemplo, documentos como notas fiscais que nós recebemos de encomendas. Então, nesse ponto, você deve tomar cuidado quando descartar uma caixa, que ali pode ter dados referentes ao seu nome, seu endereço, ou de algum familiar que more com você. Também é comum no descarte dessas informações as notas fiscais, por exemplo, elas além de ter o seu nome e endereço,
elas podem conter aí o seu número de CPF ou um número de CNPJ. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está descartando desde nossas casas, por exemplo, ou papéis que nós utilizamos ou reutilizamos como rascunho. Às vezes você pode usar ali, por exemplo, um documento, um contrato antigo que tem informações fiscais suas e você o utiliza como um papel de rascunho. Então a gente tem que tomar muito cuidado então com a reutilização de material em nossas casas e também o descarte dessas informações. Por vezes, quando você recebe uma encomenda, na parte de fora provavelmente vai ter um documento que os correios exigem, que não é uma nota fiscal, mas é uma declaração de conteúdo. Essa declaração de conteúdo contém informações suas e informações do produto que você comprou. Então, por mais que você está descartando a embalagem do produto, lembre-se sempre de remover essas informações, esses dados, né? Descartar de maneira mais apropriada, rasgando. Se você não tem uma fragmentadora de papel em casa, você pode rasgar e como são resíduos aí com informações pessoais suas, o ideal é que você possa incinerar esse material, queimar. Às vezes você mora em prédio e não pode usar aí o material para incinerar, então nesse caso o ideal realmente é que você destrua esse material, picote com tesoura ou alguma coisa assim, para evitar que ele possa ser reutilizado. Também vale a pena você treinar as pessoas que moram com você, então desde seus filhos ou pessoas que trabalham na sua residência, para que tenham orientação também sobre esses fatos, né, para evitar que essas informações também vão para o lixo. Bom, isso era o que eu gostaria de falar hoje para vocês sobre dumpster diving, né, as informações que são importantes e que vão para o lixo. Fique à vontade para sugerir novos temas. Pode me escrever no meu site, que é www.sobiec.net. Se você está me ouvindo pelos podcasts, eu também publico esse material em formato de vídeo no YouTube, Facebook e outras mídias como LinkedIn e Twitter. E se você está me vendo aqui nessas mídias e prefere ouvir o programa em uma versão áudio, eu tenho o meu podcast publicado em diversas plataformas como Spotify, Deezer e outros. Então fique à vontade, escolha a sua melhor opção para ouvir esse conteúdo. Fique à vontade também para sugerir então novos temas que você gostaria de ver aqui. E, como sempre eu digo, fique seguro.